Amém, queridos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Glória a Deus. Eu tenho algo, que o Senhor tem ministrado no meu coração para compartilhar hoje com você. E aí eu queria que a gente orasse um pouquinho, desse jeito que você está aí, pode baixar sua cabeça. E vamos fazer uma oração, pedir para o Espírito Santo conduzir essa palavra e realmente, como espada, a palavra de Deus diz, cortar ali, dividindo as juntas, as medulas, como a palavra de Deus diz, alma e espírito, transformando a nossa vida. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, eu te agradeço tanto, Pai, pelo teu grande amor por nós. Espírito Santo de Deus, você que nos consola, que nos fortalece todos os dias, que nos mostra o caminho todos os dias, que nos revela quem Deus é em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor ministre cada coração hoje aqui. Nós te damos espaço e te convidamos, Senhor, para que o Senhor seja bem-vindo no nosso meio, trabalhando nos nossos corações e transformando a nossa vida, revelando a tua vontade, Senhor, em cada um de nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Acho que todo mundo já me conhece, então eu nem preciso me apresentar, Eu sou a Meire, esposa do Moisés, irmã da pastora Dani, irmã de duas que estão bem ali, ó. O meu neto foi apresentado hoje aqui, meu filho estava tocando aqui, minha nora está lá no Paz Kids, meu neto. Amém, nós estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito na nossa vida, como Deus tem, assim, nos levado por um caminho que Ele preparou para nós, que Ele tem transformado a nossa vida. E eles estão aí com um pouquinho de dificuldade para projetar, mas tudo bem, não tem problema. O nome o tema que eu dei hoje para minha mensagem, para essa mensagem, ela misturou o inglês e o português, que nós somos Paz Church, nós somos meio americanizados, e aí eu coloquei assim o tema help. Quem sabe o que significa help? Socorro. Tá vendo como vocês estão também bem legal? Help. Quem poderá me ajudar, Quem pode me ajudar? Parece a frase do Chapolin Colorado. Parecido com isso, mas aqui em 2018 eu ouvi uma palavra numa conferência para crianças e eu tento fugir desse tema, mas não é bem esse tema que eu quero trazer hoje aqui, mas vai abranger isso também. E eu ouvi essa palavra e eu ouvi essa pergunta, trabalhando um pouco essa pergunta. E esses dias eu estava orando, pedindo de Deus para Ele ministrar o meu coração. E realmente eu senti muito forte que eu precisava compartilhar isso aqui com vocês, A pergunta é: help, quem poderá me ajudar? É porque muitas pessoas, muitas crianças, muitas famílias, elas estão numa situação difícil, Muitas famílias, a gente sabe, nesse mundo. Gente, eu vi um vídeo essa semana que uma moça segurava uma coleira. Não sei se quem viu esse vídeo, mas a moça segurava uma coleira e estava um homem preso na coleira e a perna dela estava em cima dele e aí ele dava água para ela e ele estava na rua mesmo assim, preso. Eu digo, meu Deus, o que fizeram com a criação de Deus, com o projeto de Deus, E eu vendo aquilo ali, eu digo, eu estava impactada com aquilo. E eu imagino o coração de Deus, como Ele fica. Não sei se vocês entenderam o que eu falei, O rapaz estava preso numa coleira, E a moça estava ali dando ordens para ele, Na rua, assim, eles estavam bebendo e tinha cerveja e tudo. E eu fiquei pensando, nós precisamos de ajuda. A humanidade precisa de ajuda. As pessoas precisam de ajuda. E eu e você somos a resposta para esse mundo, amém? Jesus na nossa vida, agindo através de nós somos a resposta para esse mundo. Então nós não podemos nos calar.
De forma nenhuma, de jeito nenhum. E eu queria trabalhar um tema aqui com vocês hoje, é uma pergunta, né? Eu estou muito de ensinar, mas eu sei que na ministração do domingo não é muito assim. Só que assim, a pergunta é o seguinte: se você visse uma criança se afogando, se você visse uma criança que cai na água, a Kelly, né, tem uma bebê, e se você visse a criança caindo na água sem saber nadar, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Qual era a primeira ação da Si? Você tem 2 filhas, né? Pular. É isso? Estão comigo? É isso mesmo? A primeira reação que nós temos na hora do perigo, quando a gente vê, nem precisa ser nosso filho, só precisa ser uma criança, não é isso? A nossa primeira reação é pular e salvar. Só que o que está acontecendo hoje? Essa é a reação de todo mundo. 100% era isso que você fazia? Levanta a mão só para eu confirmar aqui. 100%. Nós íamos lá correr, pular, puxar pelo cabelo, pela roupa, onde a gente conseguisse agarrar. E o que a gente ia fazer? A gente ia tirar aquela criança dessa situação. Só que as pessoas, elas estão nessa situação hoje nesse mundo. As crianças estão nessa situação hoje nesse mundo, certo? Elas estão se afogando o que aconteceu numa geração desde 2000 até agora. Nós temos, de 2000 para cá, nós temos 23 anos, né? Nós estamos em 2023. Essa geração de 2000 para cá, foi uma geração que eu também, em 89, eu tive uma filha. E eu quero compartilhar meu testemunho. Quando eu estava orando, o Senhor falou: conte o seu testemunho. E eu quero compartilhar o meu testemunho aqui, dessa época, dessa filha que eu tive, que acabou de apresentar um bebê aqui, 30 anos depois. Né? E eu quero compartilhar esse testemunho aqui com vocês. Né? O Senhor falou: esse é um tempo de compartilhar o testemunho. Por quê? Porque o que acontece? O mundo está nessa situação de uma criança sendo afogada. As pessoas, elas não sabem onde segurar, elas nem têm estruturas para segurar. Nós estamos num tempo que você tem que pensar muito no que você vai falar, e quando você fala, as pessoas interpretam da forma que eles querem. Né? O que acontece hoje com a internet? Tem coisas muito boas, maravilhosas, que instruem, que são tops, mas é uma terra, entre aspas, assim, de ninguém. Você fala o que você pensa, você coloca a sua opinião e aquilo vira uma verdade. Aquilo vira uma verdade, não importa se seja verdade ou se seja só nossa opinião. Não tem base, né? Não tem base bíblica, às vezes não tem base científica, mas se você colocar seu comentário lá, em qualquer postagem, em qualquer vídeo de qualquer pessoa, aquilo vira uma verdade. E até você ir desfazer essa verdade, já deu muito pano para a manga, como dizia minha mãe. Né? Então, o que acontece? Nós estamos vivendo isso hoje. Né? Eu fiz essa pergunta aqui, se você visse uma criança, por que aconteceu, gente? Nós chegamos na Paz Church, a minha mãe teve esse primeiro contato entre 1982 a 1984. Tenho 2 irmãs ali, não sei se elas conseguem confirmar direito isso, mas é exatamente essa época. Se foi em 82, eu tinha 7 anos. Se foi em 84, eu tinha 9. E eu tive o meu primeiro contato com a igreja. Daqui a pouco você vai entender tudo que eu vou falar aqui. Então, eu queria começar com isso. Eu tive o meu primeiro contato de saber de Jesus, quem era Jesus, onde estava a salvação. Sabe, dia de sábado,
os homens e as mulheres que fundaram essa igreja, eles moravam na rua de trás da casa onde nós morávamos. E dia de sábado nós íamos para lá, nós ouvíamos falar de Jesus, a gente ganhava prêmio, estrelinha, se a gente lesse versículo, se a gente decorasse versículo, e eu estava lá nesse contexto, e foi lá que eu conheci Jesus, foi lá que alguém me viu minha família se afogando e puxou pelo cabelo e resgatou. Foi lá, né? E foi lá que eu comecei a ir para acampamentos, eu comecei a ouvir falar de Jesus, e teve um dia que me disseram assim: quem quer ser missionário? Quem quer ser missionário? Quem quer pregar a palavra? Quem quer ir no mundo? E eu já estava lá na frente. Não precisava nem me chamar, que eu já estava lá na frente, né? Deus me fez assim. Eu sempre fui muito corajosa. Corajosa para muitas coisas. Tanto que eu tive uma filha, eu engravidei com 14 anos e tive uma filha com 15 anos. Só para você ver o tamanho da coragem que eu tinha. Minhas irmãs tinham medo de desligar o negócio lá da água, eu ia lá sozinha e desligava. Outro dia eu estava me lembrando, gente, que mal eu aprendi a dirigir, assim, eu tinha uns 19 anos, meu irmão me deu mais aulas, numa Saveiro daquelas antigas, sabe, de carroceria. Eu colocava essa aqui, atrás na Saveiro, a minha filha que estava aqui na frente, meu sobrinho. Outro dia, quando eu pensei nisso, eu digo, meu Deus, o que eu fazia? Ia embora, uma vez levei um carro de Manaus para Santarém, e pegava o carro e saía, e rodava. Quando eu lembro daquilo, eu digo, meu Deus, o que eu fazia, gente? Era muita coragem, mas eu não sabia para onde Deus ia me levar, e nem porque Ele tinha me dado tanta coragem daquele jeito, né? Então, para mim, ministrar aqui, ou preparar uma palavra, não é difícil. O difícil para mim é eu me sentar e quietar meu coração e clamar a Deus e viver na dependência dEle. Isso é difícil para mim. Porque fazer, eu faço. Se você disser, eu quero que você faça isso, eu vou lá. Posso até não fazer certinho, mas metade ou mais da metade do serviço eu faço. Quem me conhece sabe que eu sou assim, corajosa. Só que eu não entendia, então eu acabei fazendo muitas coisas erradas em nome dessa coragem, sabe, de sair, de ficar até tarde, né? Eu já contei muito para os meus filhos a minha experiência, e essa experiência, ela me ajuda hoje a cumprir o chamado que Deus tem na minha vida, porque hoje, quando eu vejo as crianças agitadas e pessoas agitadas, eu tenho muito mais compaixão. Porque eu sei que era eu lá atrás. Entende? Então, o que eu quero falar desse testemunho? Gente, eu estava na igreja, eu estava numa célula. Quem participa de uma célula aí? Eu estava numa célula, que a gente chama hoje de life group. Eu estava lá na frente, na célula, quando terminou. Só para você ter uma ideia. Eu tinha perguntado, quando tinha terminado a célula, eu tinha perguntado para o líder da célula assim. Ele estava falando de Deus. Eu lembro até hoje, ele falou assim: Deus criou todas as coisas, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez o mar, Deus fez isso, Deus fez... Aí eu fiquei pensando, a pergunta que toda criança sempre faz, para mim, hoje elas fazem. Aí eu falei, irmão, é até irmão João o nome dele, ele pilotava um barco lá, ele é missionário lá, eu nem sei por onde ele está. Disse, irmão, é o seguinte, o senhor acabou, quando terminou o Life Group, eu perguntei, irmão, é o seguinte, o Senhor falou que Deus criou o mundo, criou as coisas, criou os animais, criou isso, criou aquilo. Mas me diga uma coisa, quem criou Deus? Eu perguntei para ele naquela noite. Ele olhou para mim e ele disse, ai minha filha, isso é resposta de adulto, tá? Ai minha filha, isso só no céu que a gente vai saber. Ele falou para mim. Isso aí, lá no céu a gente vai saber todas as respostas. E eu me lembro que nessa noite eu fiz essa pergunta para o irmão João. Só que quando eu saí de lá, pega o contexto comigo, eu estou contando meu testemunho, já vou voltar aqui para o tema. Olha só, quando eu saí na rua com as minhas amigas, os adultos ficaram lá dentro,
lanchando, o churrasco que o irmão Alex vai preparar e tal, estava todo mundo lanchando, e eu fui para a rua. Lá na rua tinha vários parentes que moravam, que eles trabalhavam com horta. Então todo mundo tinha horta lá, assim, naquela região lá. E eu fui para casa, lá para frente. E os primos das meninas moravam no lado, na casa do lado, na casa ao lado. E um dos primos das meninas estava lá com o bendito Flávio, que é o pai da Brenda. Eu tive a Brenda, e depois que eu tive ela, eu casei com Moisés. A graça do Senhor me alcançou, amém? Então, não, esse é o acerto do acerto do acerto. Então, queridos, eu estava lá. E o rapaz, e o primo das meninas foi lá com elas. Olha, o menino lá quer conhecer a sua amiga, não sei o quê, não sei o quê. Aqueles assuntos lá que vocês já passaram, né? Não sei o quê, vai lá, chama ela, me apresenta, não sei o quê. Aí apresentou. Desse dia que apresentou, no outro dia ele já foi lá na escola, né? Que a escola era bem na esquina de casa. Já foi lá na... Gente, entenda comigo, eu estou contando essa parte, eu quero que você entenda que eu estava inserida no contexto de dentro da igreja. Eu estava aprendendo de Deus, eu estava querendo as coisas de Deus, eu queria ser médica, desde muito pequena eu lembro que eu queria ser médica. Eu sempre fiz vestibular para medicina, eu nunca passei, porque eu tive filho cedo, então depois logo nós casamos e eu tive outros meus filhos, mas eu queria ser médica, eu estava inserida naquele contexto, mas ninguém foi lá, puxou pelos meus cabelos e me arrancou de lá. É aí que eu quero chegar. Então, eu estava inserida nesse contexto, e aí aconteceu isso, e eu me afastei naquele momento dos caminhos do Senhor. Por uns 2 ou 3 anos, nós viajamos, fomos morar em Manaus, e lá não tinha Igreja da Paz, né? E nós ficamos um pouco sem congregar, um pouco afastados da igreja. E o que aconteceu ali? Eu saí. E eu não lembro de ninguém ter ido na minha casa atrás. Onde está a Mary? Não foi mais para o culto? Cadê ela? E onde está? Eu não lembro de nunca ninguém ter ido atrás de saber onde eu estava. Eu não lembro. E por muito tempo isso ficou martelando na minha cabeça. Fiquei pensando, nossa, eu estava lá direto. Eu estava em tudo. Eu estava em tudo. Se a gente precisava fazer evangelismo em algum lugar, eu ia. Eu lembro que eu ia com o pastor Eibe, ainda nem era casado. Eu e as sobrinhas dele, que hoje eu trabalho com uma delas lá em São Paulo. A gente ia para um lugar onde nem tinha energia elétrica. Eles ficavam arrumando o motor de luz. Eu e as meninas ficavam varrendo para ir convidar as crianças lá do local. Nem tinha energia. Sabe onde era isso? Uma vez nós fomos no bairro do São José, parece em Santarém. Eu não sei onde é, se for para eu ir. São José. E o outro era perto onde vocês moravam, quando passa assim, que vai para o Alter do Chão. Então, é aquela região ali, eu acho que é aquela vila de Cucurunã, por ali. E a gente ia no caminhão, e a gente estava inserido naquele contexto. Eu estava lá, eu estava varrendo, eu também joguei uma pedra fundamental nessa obra aqui. Eu estava lá, e eu lembro que eu estava com as crianças, e os homens lá, e o motor de luz falhava, e eles iam lá tentar arrumar, iam tocar o violão, e pregavam ali, depois a gente ia embora, ia para casa. A gente ia num caminhão, às vezes, que nem tinha carroceria, que antes podia, né? Então, levava todo o equipamento. O que eu quero dizer para você? Que eu estava inserida num contexto e que eu saí desse contexto porque não teve ninguém para ir lá me arrancar daquele lugar. E quando eu estava trabalhando, orando, né, pedindo de Deus, o Senhor falou assim: toda essa força, toda essa coragem, toda essa garra, né, era o meu plano realmente para a sua vida, né, porque ontem, e a gente estava numa comunidade, parece assim que o diabo veio e pousou lá naquele lugar. A gente cuida de crianças na comunidade de Heliópolis, e ontem aconteceu de tudo lá, gente. É
muita coisa, muita droga, é grito, é briga, e é só viela, assim, você só tem lugares pequenos para passar. Ontem as crianças não foram para lá, e a gente ficou orando, no final elas foram, mas no começo elas não estavam lá. Eu já passei por lugares onde os caras estão armados lá, só que eu só saio assim com as crianças, e eu estava pensando, meu Deus, para que essa coragem toda? É para fazer esse trabalho hoje que eu faço. Eu fico pensando, gente, se Deus não guardar a minha vida aqui, quem vai guardar? Né? Diz Paulo que o morrer para o Senhor é lucro, né? O morrer para nós é lucro, né? Então, eu não tenho medo de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer hoje na comunidade. Eu não tenho medo de puxar pelo cabelo das crianças e arrancar elas de lá. Né? Por quê? Porque já fui forjada nessa coragem desde criança. Né? Esses dias eu estava fazendo mais aulas lá ali, aí o meu instrutor falou assim para mim, eu vou levar você ali para a rodovia. Tem coragem? Ou tem medo? Ele disse, tem medo? Aí eu disse para ele, olha, eu preciso de alguém para me frear, na verdade. Porque coragem mesmo eu tenho muito. Amém? Quem tem coragem aí? Quem é corajoso aí? Aleluia. Glória, vamos aplaudir Jesus aí. Deixa eu tomar uma água aqui. Então eu falei para ele, medo eu não tenho não, eu tenho coragem. Por isso que a gente está aqui com o pastor Valdo, levantando essa obra tão poderosa, tão grandiosa, amém? Então, onde eu quero chegar, né, contando esse testemunho para vocês, eu tenho falado bastante sobre crianças, sobre esse ministério que Deus tem colocado no nosso coração. Só que Deus vem falando algumas coisas comigo e eu quero compartilhar um texto com você. Fica em Lucas 18, de 9 a 16. Dá para colocar aí? Tem como projetar para a gente? Não, né? Então, vou ler aqui com vocês, se vocês quiserem acompanhar, acompanhem aí, que é muito legal esse texto. Ele fala assim, Lucas 18 diz assim, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Alguém já ouviu esse texto alguma vez? Eu vou fazer uma pergunta, vocês vão me ajudar hoje a ministrar aqui. Qual desses 2 homens você acha que agradou mais o coração de Deus? O primeiro ou o segundo? O segundo. Nossa primeira resposta é essa, igual, lembra da primeira resposta a primeira pergunta que eu fiz para vocês? Né? Lembra? Quem poderá me ajudar? Se você visse uma criança se afogando, o que você faria? Você falou que você arrancaria ela de lá. E agora, eu perguntei para vocês, qual é o homem que mais agrada a Deus fazendo essa oração? Né? E aí, vocês me responderam que é o segundo, não é verdade? E é verdade, é o segundo homem que agrada a Deus. Só que eu quero trabalhar com vocês um ponto aqui no primeiro versículo, que diz assim, que é o ponto número 1 que eu coloquei aqui. Não podemos confiar em nossa própria justiça. Por que esse ponto? Porque esse versículo 9 diz assim, não dá, eu queria ler todo mundo junto, mas não vai dar. Diz assim, há alguns que confiavam em sua própria justiça, desprezavam os outros. Diga, quem confia na sua própria justiça, despreza os outros.
que acontece muitas vezes dentro da nossa casa? A mãe, eu estou olhando aqui diretamente para a Édria, né? A mãe, ela acorda cedo, confere? Ela lava a louça, ela arruma a casa, ela cuida dos filhos. Normalmente, o marido, numa família normal, assim, do dia a dia, o marido acorda e normalmente já sai para trabalhar. Às vezes ele consegue tomar um café, às vezes ele não consegue e vai embora para trabalhar. Confere? É assim? Então, o que acontece? Aí, o que acontece com a esposa? No final da tarde, ela está o quê, gente? Ela está feliz ou ela está cansada? Às vezes ela está feliz e cansada ao mesmo tempo. Mas ela diz assim, ai, meu Deus, eu cuidei desses meninos hoje. Eu lembro da minha época, né? Porque eu tinha 4. Então, eu cuidei desses meninos hoje. Ai, eu estou tão cansada. Ai, eu lavei louça. Ainda tem um monte de roupa para lavar. Ou então eu lavei a roupa, mas tem um monte de roupa para tirar. E a gente começa a agir com esse senso de justiça próprio, achando que aquilo que nós fazemos como mulheres é mais importante do que o que os homens fazem. Aí eu vou lá para os homens agora. Os homens acordam cedo e saem para trabalhar, confere? E eles trabalham muito. Eles lidam com outras mulheres querendo, sei lá, fazer alguma coisa. Eles lidam no próprio trabalho com cantada. Eles lidam com chefe. Quando eles são patrões, eles lidam com contas para pagar. Se é pastor, lida com a igreja que tem para pintar. Confere? E eles fazem um monte de coisa. Difícil também, é difícil. E eles acham, com o senso de justiça próprio, que o que eles fazem é mais importante do que o que as mulheres fazem. Confere? Tá. Os filhos. Vou trazer para os filhos agora. Gente, os filhos, eles nunca viveram aquilo que nós vivemos. Se nós temos 40 anos e eles têm 20, a gente tem 20 anos a mais que eles. Se nós temos 30, eles têm 15, nós temos 15 a mais do que eles. Eles nunca enfrentaram aquilo que você enfrentou. Aí sabe o que a gente faz como pai? A gente despreza aquilo que os nossos filhos estão lutando. A gente começa a dizer, você não tem conta para pagar, você fica dormindo aí, você não pagou nem a conta de luz ainda. Não é assim que a gente faz? Você não quer comer essa comida? Tem criança lá na África que nem tem o que comer. Não é assim que a gente fala? Ou você fica aí, você não quer isso daqui, mas você sabia que tem criança que eu vou dar o seu brinquedo, porque a fulana ali não tem brinquedo. Confere? Porque nós olhamos para esse senso de justiça próprio, que a gente acha que o que a gente faz é o certo e o que o outro faz não está certo, como aquele primeiro homem ali que orou. Igreja, trabalho, a gente faz a mesma coisa. Quando nós temos esse senso de justiça próprio, a gente fala assim, eu era assim, gente, estou falando de mim, eu tenho que falar de mim. Eu tenho uma irmã aqui que toca, está ali, ela bem ali no cantinho, vou falar dela. Ela morou um tempo comigo. Você sabe o que eu falava, o absurdo que eu falava para a bichinha? Eu dizia assim, quando eu puder, porque ela era criança na época, né? Assim, menina. Eu dizia assim, olha, quando eu puder... E depois eu falava isso para os meus filhos. Eu falava a mesma coisa. Eu era esse homem aqui do primeiro exemplo. Estou falando de mim. Eu falava assim, quando eu puder, eu vou arranjar um quarto todo fechado, para vocês fazerem barulho lá para dentro. Eu falava para ela isso. Você acredita, Henrique? Os meus filhos sempre tocaram. Eu não toco nada, só eu mesmo vou tocando. Como? Só a vida. Sabe o que eu falava para eles? Vocês fazem muito barulho. Eles estavam ensaiando, tocando, cantando, colocando música, porque eles cantavam sempre no louvor. Eu dizia, vocês fazem muito barulho.
Porque para nós, que a gente não é muito, tem afinidade aqui com louvor, nós somos do louvor. Então, o louvor é tudo para nós. É o mais importante da igreja. Então, eu cuido aqui do louvor. E a pregação, que fica em segundo, o Pasquides que fica em segundo, porque eu estou aqui, eu tenho que tocar, eu tenho que ter o horário. Porque a gente pensa assim. Tudo que a gente faz é o mais precioso de tudo. No meu caso, é o Pasquides. Tudo que a gente trabalha é em prol disso, de cuidar das crianças, de resgatar, de transformar a vida deles, de puxar eles o quanto for, mas não é mais importante do que o louvor aqui. Muito menos do que a atmosfera que hoje a querida Rosa, né, ministrou com tanta unção, né, uma palavra sobre voluntariado. Tudo é importante, porque senão a gente vai fazer, só muda as palavras, a gente só muda as palavras. Olha o fariseu como ele disse, e ele era um dos religiosos da época, né? Ele era um dos religiosos da época, né? Eu estou falando de mim. Ele dizia assim, olha, ele em pé, ele dizia, Senhor, você já viu a pessoa mudar de voz quando ela vai orar? Então ele dizia assim, ó, Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como o pessoal da mídia. A Esté fica só ali sentada, não faz nada, né? A gente fala isso. A gente só muda o contexto. As mães dizem assim, ó, eu não sou como meus filhos, só querem dormir, não querem lavar louça, não querem fazer nada, ninguém me ajuda, né? A gente só muda o contexto, mas é a mesma coisa, né? Tudo que você faz é relevante, mesmo que não seja para o outro. Mas o que você faz é tão relevante quanto o que o outro faz. E depois, no final, ele ainda diz assim, ó, ele chama todo mundo de tudo quanto é de coisa. Ele ainda fala assim, ó, eles são ladrões, corruptos, adúlteros. Eu não sou, né, ladrão, corrupto, adúltero, como esse publicano. Aí ele vai, contextualiza e bota Deus no meio. Aí ele diz assim, ó, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Né? Ele ainda traz Deus para o meio da oração dele. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio. O que eu quero dizer para vocês e para mim, e aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, eu passei muitos dias tentando trabalhar tudo isso e querendo dizer, Senhor, o que realmente o Senhor quer de mim, né? Faz isso em mim. Porque eu lembro muito bem quando muitas vezes, não foram poucas vezes, que eu discuti com meu marido, achando que eu fazia mais do que ele, que eu briguei com meus filhos, achando que os meus filhos, o que eu fazia era mais importante e o que eles faziam não era tão importante, né? Você imagina uma criança, um menino, uma menina com 10 anos, com 15 anos na escola, passando todo tipo de aflição que uma pessoa poderia passar, que eu passei essa aflição e eu não tirei nota 10 nela. Eu passei pela aflição dos 14 anos, né? Só que no meu caso, contextualizou, né? Eu engravidei e eu tive filho. Mas talvez você passou pela mesma aflição, só que você não engravidou, né? No meu caso veio e eu louvo a Deus por isso. Porque me ajudou a ser uma pessoa melhor, a ser uma mãe melhor, a dizer assim, não vai acontecer com meus filhos aquilo que aconteceu comigo, porque eu não vou deixar. Glória a Deus. Eu vou orar por eles, eu vou clamar por eles, eu vou jejuar por eles, eu vou entender eles muito melhor, porque eu já tinha passado por aquilo. Talvez você está aqui, você não é cristão, você ainda não está aqui nessa igreja, você ainda não fez essa igreja a sua igreja, você ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus, porque você acha que o que você faz é o correto, é o certo. É isso que eu faço, é isso aqui que é o certo. Mas eu quero te contar algo muito legal da segunda oração, né?
Talvez você ainda não tomou a decisão de servir a Deus de todo o seu coração. Talvez Deus, ele só tem um pedacinho do seu coração. O resto do seu coração, quem tem é o seu trabalho, é o seu marido, são os seus filhos. No dia que a gente entrega a nossa vida totalmente para Deus, Ele transforma totalmente a nossa vida, em todas as áreas, em todas as áreas. E Deus tem feito isso na nossa vida. Ele tem nos transformado em todas as áreas. O outro disse assim, ó, Senhor, né? Ele disse, ó, a Bíblia diz que ele nem ousava olhar para o céu, porque eu acho que ele pensava, eu nem sou digno, né? Quantas vezes meus filhos vieram comigo e confessaram pecado para mim? E eu falava assim, não, filho, eu perdoo você. Ele falou, mãe, você me perdoa, por isso que eu fiz, é horrível, é tão... Aí eu falava para eles, eu perdoo, eu já fiz pior, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou perdoar. O nosso problema é que a gente acha que o nosso pecado, ele é melhor, ou ele é menor do que o pecado do outro. Porque eu acordo cedo e eu oro cedo e eu faço minhas coisas cedo, eu desprezo quem dorme até mais tarde. Porque eu sirvo muito na igreja, eu desprezo aquele que não serve. Nós caímos nisso. Quem vive na igreja, você diz assim, eu não nasci para isso não vivo na igreja não, eu vou fazer minhas coisas, eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou cuidar da minha empresa, eu vou cuidar do meu negócio. Não dá não, quem viver para a igreja é pastor Valdo, né? A gente fala assim, só que não é viver para a igreja, é viver para Deus, e para Deus nós somos integrais 100%, amém? Lá onde você está, na sua empresa, lá no seu emprego, o que você faz, lá você é integral para Deus. Ninguém é dividido, eu sou um pouco aqui e metade ali. Eu dou meu tudo aqui e dou pouco ali. Não é assim, gente. Nós somos a mesma pessoa. Nós somos integrais onde nós estamos. Nós precisamos ser assim. E esse homem segundo, a Bíblia diz que ele nem ousava olhar para o céu. A gente quer se justificar, denegrindo aquilo que o outro faz. Só que esse daqui nos ensina o quê? Ele falou assim, ele nem olhava para o céu, ele dizia assim, mas batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Foi isso que eu passei esses dias todinho clamando. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o que eu faço é tão importante quanto o que o outro faz. Confere? É tão importante quanto o que o outro faz. É tão relevante quanto o que o outro faz. E aí, eu venho para o contexto agora. Vamos colocar agora o contexto das crianças. Olha como é evidente. Nessa parte aí de Lucas 18, tem um outro texto mais em cima, que eu não peguei para encurtar aqui. Nem sei quanto tempo eu tenho. Mas ele também fala de um juiz iníquo. Só que o juiz, ele tinha poder para fazer o que ele quisesse com aquela mulher. Ele tinha o poder que foi dado para ele, ele era juiz. Então a mulher foi lá várias vezes, bateu. E com a própria justiça dele, ele falou assim, quer saber? Eu vou dar. Era uma parábola que Jesus estava ensinando. E tem outras parábolas que são essas que a gente está falando mais embaixo, desse mesmo Lucas 18. Ele falou, quer saber? Eu vou dar logo para ela, porque ela está me importunando demais. A justiça dele, própria dele, falou, não, eu vou dar. Jesus estava ensinando que nós precisamos ser como essa mulher, bater para a gente receber, né, aquilo que a gente quer. Está falando de oração. Só que eu pego esse mesmo ensinamento e eu fico pensando, o cara se achava tanto que ele era dono da lei ali, não era? Ele estava numa posição de ser dono da lei ali. O juiz tem esse poder, ou de julgar, ou absorver, ou realmente, né, acusar e condenar.
Então, o que ele falou? Não, eu vou dar o que ela está me pedindo, né? A justiça própria dele falou, não. E ele era um juiz mau, a Bíblia diz. Mas ele disse, não, eu vou dar o que ela está precisando, que ela para de me importunar. Eu fiquei pensando que na gente, de novo, agindo, né, como a gente pode, a gente dar os vereditos, sem perguntar de Deus o que realmente a gente precisa fazer naquela situação. Então, mais embaixo no texto, eu quero que a gente leia, que diz assim, olha, o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Olha só, gente, fica comigo aí, diz assim, olha, ao verem isso, os discípulos repreendiam os que a tinham trazido, mas Jesus chamou para si as crianças e disse, deixem que elas venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Amém? Você percebe a atitude dos discípulos? Eles eram eles eram discípulos de Jesus. Quantos discípulos de Jesus tem aí? Amém. Eu sou. Alguém ficou tímido, não levantou a mão? Eu sou. Eu sou filha de Deus, eu sou discípula de Jesus, eu sou serva do Senhor. E eu poderia estar encaixada aqui, nesse contexto, onde a palavra de Deus diz que o povo estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse. Vamos lá, vamos levar para as kids, vamos lá no metro, vamos lá cuidar. Falar nisso, o metro vai alcançar o Brasil inteiro para Jesus, amém? Glória a Deus. Nós vamos começar pelas crianças. Amém, glória a Deus. Metro é de metropolitano, tá bom? Sempre eu explico isso. O irmão Alex está com gracinha aí. Então, o metro é de metropolitano, nós estamos nas grandes cidades do país e nas pequenas cidades do país também. Amém? E tinha discípulos de Jesus aqui, nesse contexto, usando, lembra do ponto 1? A justiça própria. A Bíblia fala que o reino de Deus, pode colocar no segundo ponto, pertence aos que são semelhantes a elas. Eu quis botar essa mulher, assim, com esse chiclete assim na boca, com esse olho bem forte, porque às vezes até isso a gente condena. Às vezes a pessoa quer ser loira, a gente diz, mas isso não combina para você. Às vezes a pessoa é morena, quer pintar o cabelo de louro, aí o outro vai, isso não dá certo para você. Mas se a pessoa está se sentindo bem com cabelo louro, ou com cabelo roxo, ou verde, ou azul, né? Até isso, a gente quer colocar a nossa opinião naquilo que o outro gosta. Eu gosto do cabelo longo até aqui, preto, bem pretinho, eu gosto. Mas o outro vem e diz que não é legal. Corta esse cabelo, menina, né? Então, tá calor, né? A gente tende a ser assim, mas a partir de hoje nós não vamos ser mais, em nome de Jesus. Amém? O Senhor nos ensinou aqui, Ele disse assim, deixa vir a mim. Às vezes, hoje à tarde, no Tadeu, a irmã falou de algo que alguém, se você não cuida de alguém lá no estacionamento e vem, aquela pessoa talvez nunca nem venha mais na igreja, porque ela nem foi bem tratada. Então, o que acontece aqui? A gente impede as pessoas de virem até Jesus. Sabia que tem gente que não vem na igreja porque ele diz assim, não, eu estou com o cabelo assim, essa roupa não é adequada, eu queria ir de short, e às vezes a gente condena. Eu estou falando de criancinhas aqui porque é o contexto que eu trabalho, né? Para quem não conhece o nosso trabalho, eu vou repetir mais uma vez, nós trabalhamos na comunidade de Heliópolis, lá em São Paulo, mas nós vamos estender para todo o país, evangelismo de crianças, a Paz Church, o Paz Kids, a gente implementou o Paz Kids na Paz São Paulo, desde 2016, trabalhando material, e hoje o Paz Kids está maravilhoso, só que agora nós estamos indo até as crianças, que não chegam até a igreja, nós estamos indo lá, e eu e meu esposo, meu filho, sempre está lá na semana conosco, nós estamos juntos lá, e nós trabalhamos nesse contexto de crianças, né?
E agora o Abraão e a Claudina estão trabalhando aqui em Campinas com as crianças do Jardim Nova América. Glória a Deus por isso. Amém. E sabe o que a gente faz? Nós temos muitas vezes impedido, né? Estou falando aqui do contexto de crianças, mas pessoas virem até Jesus. Então, o que nós queremos aprender hoje, né? Eu até pedi para as meninas colocarem cantarem hoje, foi maravilhoso, né? Aquela música do Fernandinho, né? Que ele canta, mas nem é daqui do Brasil. Eu estava pesquisando a música e a Anívia canta e não escravos, né? Nós não somos escravos mais de nada, nós somos filhos de Deus, né? Jesus contextualizou aqui, ele disse assim, o reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças. As crianças, gente, se o pai dela ganha, ele é o dono da empresa, ou se é o filho do funcionário, as crianças não fazem distinção, elas brincam juntas. Elas não querem dizer, seu pai é o meu chefe, não vou brincar com você. Nunca vi nenhuma criança fazer isso. E eu trabalho com crianças há mais de 20 anos. Elas brincam juntas. Elas não querem saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Se você pecou mais, se você pecou menos, se você não pecou nada. Elas não querem saber disso. Nós precisamos ter esse senso aí de criança. A palavra de Deus diz que o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. As crianças, elas vão, elas fluem, elas pulam, elas choram, elas cantam, elas brincam, elas choram de novo. E nós, muitas vezes, somos tão cheios de reservas, né? Desprezamos aquilo que o outro está fazendo. Você sabia que uma pessoa uma vez falou assim para mim? Ela falou assim para mim, nossa, Mary, mas você estudou tanto. Ela falou assim, porque via, né, eu sempre estudando, fazendo as coisas. Falou assim, mas você estudou tanto e você está trabalhando com crianças. Os próximos 30 anos das crianças aqui no Brasil vai ser diferente. Amém? Amém? Glória a Deus. Por causa da sua vida, da minha vida, nós não somos escravos do medo, nós não somos escravos de nada, nós somos filhos de Deus. Amém? Nós somos semelhantes às crianças, nós somos como elas. Amém? E tem o último versículo que eu queria compartilhar aqui com você. Apocalipse 3:20 diz assim, Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta, Jesus. Essa é a frase de Jesus que eu quero compartilhar com vocês. Vamos ler junto? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso não é uma frase que o fulano, que o outro falou, todos são importantes aqui. Mas foi Jesus que disse. Não se sinta, não tenha esse senso de justiça próprio. Se Jesus está batendo no seu coração, se você quiser aceitar Jesus aqui na frente, você vem hoje. Se você quiser aceitar Jesus aí onde você está sentado, aceite. Se você quiser viver uma vida para Ele, sabe, se entregar para Ele, se entregue hoje para Ele, porque Ele está batendo na porta do seu coração. E aquele senso de justiça próprio que antes da ministração tinha no seu coração, caiu por terra aqui em nome de Jesus. Eu vou te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar essa canção de novo com a nossa querida Kemily, né, e a Jéssica. E eu quero que os meninos lá em casa pegaram em mim, porque eu não sou muito de música. E o meu marido disse assim, ele pegou na minha testa e disse assim, cadê minha esposa? O que você fez com a minha esposa? Porque eu coloquei música alto e estava ouvindo, porque eu não sou de ouvir música, gente, não sei porquê.
E ele disse assim: cadê minha esposa? Porque eu passei a semana orando, cantando. Nós saímos de um jejum também, pastor Valdo, com a minha família, de 5 dias de jejum, sabe? Só na água, clamando para que o reino de Deus se estabeleça aqui nessa terra, aqui nessa cidade. Nos próximos 30 anos, nós queremos ser exemplo para você, de estar orando, de estar jejuando, de estar clamando diante de Deus, porque eu creio que vidas e vidas vão ser salvas para a glória do Senhor. Então ouça essa canção, deixa ela entrar aí dentro do seu coração e deixe o Senhor ministrar o seu coração essa noite.